Agora a gente vai falar de um assunto que ainda é cercado de muitas dúvidas pela maioria da população. Pacientes com câncer precisam realmente fazer quimioterapia, radioterapia? É verdade que os medicamentos ainda provocam a queda dos cabelos? Nós fomos em busca das respostas com profissionais do Hospital Cleon, que é o único totalmente voltado para serviços em oncologia aqui em Alagoas. Confira. Pesquisas mais recentes, feitas pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, apontam que até 2015, o número de novos casos de câncer no Brasil deve ultrapassar 570 mil. 19 tipos de câncer foram estudados nessa pesquisa e a classificação atual dos 5 principais é a seguinte: 182 mil casos de câncer de pele, 75 mil de câncer de mama feminina, 69 mil de câncer de próstata, 27 mil de câncer de pulmão e 20 mil novos casos de câncer de estômago. O diagnóstico do câncer, seja lá qual tipo for, não é, nem de longe, algo que traga a sensação de tranquilidade. Muitas pessoas iniciam quadros de depressão, se afastam de parentes e de amigos e se sentem mais frágeis. E desse diagnóstico até o início do tratamento com a quimioterapia ou radioterapia, muitas são as dúvidas e os questionamentos. A quimioterapia é um tratamento para o câncer que utiliza medicamentos aplicados principalmente por via endovenosa. Mas também existem medicamentos administrados por via oral, intramuscular, subcutânea. A intenção é acabar com as células malignas que compõem o tumor ou que possam ter se desprendido dele e ido parar em outros tecidos. É o que se chama de metástase. Todas as células do corpo, sejam normais ou malignas, se multiplicam por meio de reações químicas, onde uma célula se divide para dar origem a outras, bloqueando a divisão. A quimioterapia é administrada usualmente antes ou depois de um tratamento cirúrgico. Quando a gente dá um diagnóstico de câncer, a gente vai ter que avaliar qual será o tratamento. E a programação do tratamento é feita já com a equipe multidisciplinar dentro da área médica, né? Então a gente necessita da radioterapia, necessita da equipe da cirurgia, nós necessitamos de todas essas equipes da radiologia para poder dar os diagnósticos dos exames. Então, em primeiro lugar, ao fazer o diagnóstico do câncer, a gente precisa saber de que lugar que é e qual o estadiamento. Com relação ao estadiamento, é mais ou menos como é que o câncer está. Se ele está espalhado, se ele está localizado, se ele está localmente avançado. Então, com base nessas informações e algumas outras que a gente tem atualmente, né, que a oncologia vem crescendo a cada dia, principalmente por conta dessa possibilidade que a gente vem tendo de conseguir cada vez mais individualizar o tratamento, então a gente consegue definir qual vai ser o tratamento do paciente. Para alguns pode ser que seja só a cirurgia, para alguns pode ser que seja a cirurgia ou a radioterapia e para alguns a quimioterapia. Uma das grandes dúvidas dos pacientes com câncer é sobre o número de sessões e, de acordo com a doutora Aline, depende de cada caso, mas geralmente o tratamento pode ser diário, semanal ou a cada 3, 4 semanas. Existem 3 momentos principais que a gente vai fazer o uso da quimioterapia. A quimioterapia pré-operatória, que a gente chama de neoadjuvante, que é a quimioterapia que a gente faz antes do paciente ser submetido ao tratamento cirúrgico, que ela visa diminuir a quantidade, a carga tumoral para facilitar a cirurgia. A quimioterapia pós-operatória, que a gente chama de adjuvante, que ela tem a finalidade de fazer o melhor controle da cura do paciente. Então ele faz aquela cirurgia e ele tem necessidade de fazer o tratamento quimioterápico para tentar evitar a recidiva do tumor depois. E temos a quimioterapia paliativa, que ela vai funcionar no cenário metastático, quando o paciente tem a doença avançada, mas ele vai ter a necessidade de ter um controle do tratamento. Porque a oncologia hoje em dia, os tumores, o câncer, atualmente, ele tem sido considerado muito mais uma doença crônica do que uma doença, um diagnóstico de morte, como era há alguns anos atrás, algumas décadas atrás. O paciente, quando ele vem para a gente com esse diagnóstico, nós imediatamente temos que fazer o apanhado de todas as necessidades do paciente. E elas incluem
os mais amplos aspectos, porque tem a questão psicológica, que é extremamente importante ao se receber um diagnóstico dessa natureza. O paciente tem questionamentos, a família, né? Então a gente precisa do suporte psicológico. Nós precisamos do suporte nutricional, porque o paciente ele vai fazendo quimioterapia ou não, ou na cirurgia, ou no cenário metastático, ele vai precisar de orientações nutricionais, porque o tumor, o câncer, ele é uma doença que ele, ao longo da sua evolução, ele pode proporcionar a anorexia, que a gente fala. Então é a perda de apetite. O acompanhamento fisioterápico também, os pacientes quando são submetidos a principalmente procedimentos cirúrgicos e radioterápicos, eles acabam ficando com algumas sequelas na parte respiratória, parte motora, câncer de mama que faz esvaziamento axilar, às vezes o paciente tem dificuldade de locomoção do braço, cabeça e pescoço, então necessita desse acompanhamento psicológico, nutricional, fisioterápico e tudo isso a gente tem aqui. Ivana é nutricionista. Aqui no Hospital Cleon faz todo o trabalho de orientação aos pacientes. A família, que por tabela acaba mudando hábitos alimentares, o que é primordial no tratamento de um paciente com câncer. O objetivo da nutrição para pacientes oncológicos é justamente diminuir os efeitos colaterais do tratamento e preparar o organismo desse paciente para receber esse tratamento. Em caso de efeitos colaterais como náuseas, como vômitos e como constipação intestinal, que é muito comum, é importante a gente aumentar o consumo de água, né, preferir alimentos mais saudáveis, né, frutas, legumes e verduras, então sucos no gerais, que vai ajudar a hidratar o organismo. Então a temperatura do alimento também é muito importante no caso de náuseas e vômitos, né? Então alimentos mais frios, de consistência mais líquida, mais gelado, ajuda a diminuir essa questão da náusea e do vômito. E como o tratamento de pacientes com câncer submetidos à quimioterapia é multidisciplinar, os enfermeiros também participam do processo de orientação e de cuidados essenciais. O trabalho da equipe da enfermagem vai desde o início, na triagem, no nosso acolhimento, até o internamento e a quimioterapia. A gente tem uma filosofia de fazer o trabalho mais humanizado possível, um trabalho bem holístico, onde a equipe da enfermagem está bem mais próxima do paciente do que o próprio médico. Estamos no dia a dia junto, chamando sempre o paciente pelo nome, conhecendo, às vezes muitos acabam conversando com a gente problemas fora da patologia, fora do câncer em si, falando problemas mais pessoais. Então nosso trabalho é um trabalho não só técnico, mas um trabalho também muito humanizado. Durante o tratamento de quimioterapia, os remédios podem eventualmente atingir algumas células normais, como as da mucosa, do intestino e da raiz dos cabelos. Daí, a ocorrência frequente de diarreia e queda de cabelos. Mas nem sempre isso acontece, graças à evolução de várias drogas utilizadas. Nem todas as quimioterapias atualmente elas caem o cabelo, nem todas as quimioterapias vão causar náusea e vômito, nem todas vão causar diarreia. Cada droga tem a sua peculiaridade. Quimioterapia, na verdade, é o nome genérico que a gente dá para um conjunto de vários tipos de drogas. E cada vez mais a gente tenta modernizar isso. Os laboratórios, as grandes empresas vêm pesquisando drogas cada vez que atuam mais no tumor e menos nas pessoas, né, no efeito colateral geral sistêmico. São informações como estas que nos fazem pensar o quanto profissionais e a indústria de medicamentos trabalham lado a lado para oferecer aos pacientes com câncer as melhores alternativas, aumentando em mais de 95% as chances de cura da doença. A gente tem vários pacientes aqui que não tem o cabelo, não caiu, não ficaram carecas. Temos pacientes que fazem quimioterapia e continuam trabalhando, levando sua vida normal. Nós temos agora a possibilidade das drogas orais. Então, assim, a gente tem uma gama muito grande que melhorou esse tratamento, além de também na melhora no tratamento dos sintomas. Então, a gente tem várias medicações novas para náuseas e vômitos, para diarreia, para a perda do apetite. Nós temos várias coisas que ajudam no controle da dor. Então, tudo isso nos ajuda com o tratamento quimioterápico e para que as pessoas principalmente as que passam por isso, elas possam passar da melhor maneira possível, preservando ao máximo a sua qualidade de vida.